Amém, Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Abram suas Bíblias comigo em 1 Samuel. 1 Samuel, primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel. Amém. 1 Samuel, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 1. A palavra do Senhor nos diz: Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufé, o Efranita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade, de ano em ano, para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estava ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou melhor do que 10 filhos? Solta aí, irmãos, pode se assentar em nome de Jesus. Amém. Quando nós lemos, irmão, essa passagem, escrita nesse livro de Samuel, nós notamos que Samuel está contando ali a própria história, ele está falando do pai dele e da mãe dele. Este livro a gente consegue encontrar aqui algo interessante, nesse último versículo que eu li aqui, fala do amor de um homem para com uma esposa, que ela não lidera, diante daquele contexto em que ele vivia, o que melhor agradaria um homem naquela época, que era filhos. Mesmo Ana não tendo dado filhos para Eucana, ele a amava, ele a tratava bem, ele tentava de todas as formas suprir as necessidades de Ana. E quando nós meditamos nessa passagem, nós vemos que Penina tinha filhos e filhas, a palavra de Deus nos fala, e Ana não tinha, Ana não gerava. Mas por que Ana não gerava? Será que Ana era doente? Será que Ana tinha algum problema genético? Ou será que o seu marido era estéril? Ela tinha alguma deficiência grave? Por que Ana não gerava? Por que Ana não gerou nenhum filho? Isso nos traz uma reflexão muito interessante, Por que Ana não gerava? Porque Deus a tornou estéril. Foi Deus que a tornou estéril.
A palavra de Deus não fala que ela nasceu estéril, não fala que ela teve algum problema, não fala que o marido é estéril, que ela tinha uma doença, não. Só fala que Deus a tornou estéril. E diante dessa reflexão, isso vem à minha mente, eu li essa passagem hoje, relia, e o Senhor começava a falar comigo. E eu, por um determinado momento, chorei muito, eu tive que sair do escritório e ir para outro local. Porque Deus trazia ali sobre a minha vida uma compreensão que às vezes nós não temos na palavra de Deus. Quando nós lemos, parece que nós lemos como se estivesse lendo um livro qualquer, uma revista qualquer, nós não nos adentramos na história, nós não buscamos trazer sobre nossas vidas este conhecimento da palavra, e às vezes por isso nós não somos constrangidos, às vezes por isso nós não nos sentimos pequenos diante de Deus. E quando nós lemos aqui, nós entendemos que quando alguma coisa acontece na minha vida ou na vida de algum irmão, diante dessa situação é até fácil de orar, né? Quando alguém se levanta contra mim, começa a falar mal de mim, quando há levantes, quando há situações, quando alguém fala que eu não sou bonito, que eu não ministro, que eu acho às vezes ruim, né? Mas tem como eu orar, tem como eu clamar. Às vezes me abate uma enfermidade ou alguma situação, ou em algum dos irmãos, o que é que nós fazemos? Nós convidamos a igreja, irmão, ora por nós, irmão, vamos orar por fulano, vamos orar por isso, vamos orar por aquilo. Quando o inimigo se levanta, quando o inimigo está furioso contra as nossas vidas, nós vemos que é algo espiritual, o que é que nós fazemos? Nós oramos. Nós nos debruçamos, nós nos jejuamos, nós nos consagramos, nós colocamos-nos aos pés de Deus. Nós nos colocamos ali na brecha e falamos, Senhor, repreende esse inimigo, Pai, que esse inimigo caia por terra. Nós temos o que fazer. Nós temos como buscar um socorro. Só porque quando essa situação que aconteceu com Penina vem sobre nós, quando o nosso sofrimento, a nossa situação, o que está nos afligindo, quando a causa dessa situação, a causa desse deserto sobre nossas vidas é Deus. A quem que nós recorremos? O que nós fazemos quando o nosso sofrimento vem de Deus? Quando é Deus que vai lá e fecha a madre, quando é Deus que vai lá e fecha a porta, quando é Deus que te envia para o deserto, igual a palavra de Deus nos fala em Mateus 4, quando fala, Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo. Quando é Deus que te leva para o deserto, a quem que você recorre? O que você faz? Quando é Deus quem te põe na prova, quando é Deus que é o culpado do seu choro, você está chorando ali porque foi Deus que te colocou naquela situação, e você às vezes não entende. Você começa a clamar, Senhor, eu não estou suportando esse processo. Senhor, eu não suporto esse local de trabalho. Senhor, eu não suporto esse vizinho. Senhor, eu não suporto isso. Aí Deus fala para você, aguenta só mais um pouco. Isso é processo de Deus. São situações que Deus nos coloca como prova para que depois possamos ser aprovados. Só que muitas das vezes nós não aceitamos. Nós não queremos as provações de Deus. Nós queremos só o bem de Deus, só as bonanças de Deus. Nós queremos só as bênçãos. Mas o dono da bênção, o abençoador, nós não queremos. Nós não queremos ser provados. Nós não queremos ser testados. Às vezes nós resmungamos, falamos, mas Senhor... Aí a minha pergunta é, e quando essa provação que vem sobre a sua vida não tem nada a ver com o diabo, não tem a quem você culpar, o que você faz, irmão? Quando é da parte de Deus, quando é Deus que te cobra, aí quando você para uma certa hora da madrugada ou da noite ali, chorando, clamando o Senhor, porque todo lugar que você olha, está tudo fechado, as portas estão fechadas, a situação está fechada, o céu está cerrado, você chora e não tem resposta.
Você clama e não tem resposta. Aí você entende que é Deus te tratando. Que a situação que você está passando é Deus te tratando. A minha pergunta continua para mim e para você. Como você se vê? Como você se vê quando Deus te deixa chorar? Quando Deus te deixa passar por determinada situação? Como você se sente? Como que nós nos sentimos, irmão, quando Deus nos deixa passar? Como você enxerga um Deus que é o seu pai, um Deus que te cuida, um Deus que fala com você, aí de repente ele te faz sofrer, ele te faz sentir dor? Como você vê um Deus que olha para você, mas que não faz o que você quer? Deus não faz o que eu quero. Como que eu vejo esse Deus? Como eu enxergo esse Deus? Aquele Deus que eu estou ali chorando aos pés dele para ele abrir uma porta e a porta permanece fechada. Sabe aquele Deus que você está ali há meses clamando por uma porta aberta, um emprego, alguma coisa, e Deus não te ouve? Aí uma pessoa do seu lado fala assim: "Oh Deus", e as portas se abrem para ele e tudo resolve. Como que você vê esse Deus? Como que está a sua mente diante de Deus? Será que nós vemos esse Deus da mesma forma que Ana via? Como que nós vemos um Deus quando eu estava, alguns anos atrás, num monte, numa campanha, orando, pedindo uma cura para um familiar? E eu falava com Deus, com fé, clamava a Deus, ciente que Ele é um Deus do impossível, Ele é um Deus que faz milagre, Ele é um Deus que ressuscita, Ele é um Deus que cura, Ele é um Deus que restaura. E Ele fala ao meu ouvido: vai ser feita a minha vontade. E eu sepultei a minha... Como que nós vemos esse Deus? Um Deus que eu oro há alguns anos, para que Deus restitua, traga de volta para a casa deles pessoas que foram criados dentro da casa do Senhor e hoje não estão mais. Eu vejo o Senhor mandando pessoas, eu vejo o Senhor encaminhando pessoas, e aquele por quem você ora, por quem você chora, não vem. Como que você vê esse Deus? Como que nós vemos esse Deus, irmãos? Às vezes, irmãos, Deus que fala na Bíblia que é dono do ouro e da prata, mas Ele nos faz depender até de cesta básica. Como que nós vemos esse Deus? Como? Será que nós continuamos cientes que estamos sendo testados, provados, para sermos aprovados? Ou quando Deus não faz o que eu quero, eu saio da igreja. Quando Deus não faz o que eu quero, eu não volto mais na igreja, eu vou desviar. Deus não quer resolver minha situação. Será que é assim que eu tenho que me comportar diante de Deus? Será que é assim que eu tenho que viver? Vocês sabem qual é o Deus que Ana, esposa de Eucana, conhecia? Ana conhecia um Deus que nós temos que conhecer, aquele que nós devemos adorar, mesmo que tudo esteja dando errado, mesmo que as coisas não estejam funcionando, mesmo que as portas estejam fechadas, continue adorando, continue glorificando, continue exaltando. Se você está passando por determinada situação, não se deixe abater, continue a orar, continue a glorificar, continue a se colocar na presença de Deus. Não se deixe abater, irmãos.
Nós temos o hábito de adorar a Deus só quando tudo está bem. Não é assim que o cristão faz. Independente da sua situação, adore. Louve a Deus. Coloque-se na presença de Deus como servo. Não é Deus que é nosso servo, não é Deus que tem que nos servir, é nós que temos que servir Ele, é nós que somos servos. Nós temos que nos colocar no nosso lugar. Porque nós temos, o hábito de, quando Deus não faz, a gente começa a murmurar. Hoje eu não vou na igreja. Deus não está ouvindo as minhas orações. Deus está te testando. Deus está te provando, para ver se o que você pediu, se você é merecedor. Porque muitos de nós, irmão, a gente vem, recebe a bênção, mas não quer o dono da bênção, não volta para agradecer, não volta para buscar. As bênçãos chegam em nossas vidas, nós não temos coragem de dividir. É tudo meu. Nós somos egoístas. Mas só que quando nós vemos a forma como Ana entrou dentro do templo, a palavra de Deus fala que Ana levantou-se Ana, e com amargura de alma, ou seja, uma pessoa amargurada, uma pessoa triste, uma pessoa que estava numa situação de humilhação, ela orou ao Senhor e chorou abundantemente. É isso que nós devemos fazer quando nós estamos numa situação em que nós achamos que não tem saída, e volta e diz: Senhor dos exércitos, se benignamente, se bondosamente atentares para a minha aflição, a aflição da tua serva, e de mim te lembrares. Ela não chegou exigindo, ainda pediu-se: de mim te lembrares, Senhor. E às vezes nós não nos comportamos assim. Às vezes nós já queremos que Deus resolva, que Deus vai fazer, que Deus vai me dar. Não, ela suplicou: bondoso Deus, olha para a aflição da tua serva, seja misericordioso, seja bondoso comigo, lembra-te de mim. Ladrão da cruz, ele não ficou lá fazendo graça e falando, não, um ficou, o outro falou: Senhor, lembra-te de mim. Ele não falou: já leva eu, já põe o lugar. Não, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E às vezes nós temos dificuldade, irmão, de buscar a Deus, de nos humilhar, de descer na presença de Deus. Independente, irmão, se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Nós temos que entender isso, nós temos que colocar isso na nossa cabeça. Nós temos que continuar glorificando, mesmo em tribulação, mesmo em deserto. Murmurar só traz coisas ruins para nossas vidas. Só traz situações complexas para nossas vidas. Se nós chegarmos em casa, ou no trabalho, no colégio, ou qualquer lugar que a pessoa for, chegou lá, tem um tipo de tribulação. Você chegou em casa, a esposa está nervosa, ou vice-versa. Qual que é a sua atitude? Ficar nervoso também, começar a debater, xingar? Ou você vai orar a Deus, você vai falar com Deus, você vai se colocar na brecha? Como que nós temos agido? Como que nós temos servido esse Deus que requer esse tipo de situação de nós? Esse Deus que nos prova todos os dias. Todos os dias, um dia mais, outro dia menos, mas todos os dias Deus nos prova. Será que você vai buscar a Deus? Será que você vai apresentar o seu lar a Deus? Será que você vai buscar saber o que eu fiz, minha esposa, meu esposo, o que está acontecendo, meu filho? Ou você vai entrar no clima da bagunça e vai brigar e xingar também? Qual que é a sua atitude? E se você está sendo provado, vai ser reprovado? São situações que todos os dias Deus coloca para que nós, coloque em nossas vidas, para que nós venhamos nos humilhar, para que nós venhamos descer na presença dele. Hoje eu falava algo em tom até de brincadeira com o filho em casa, e a esposa me corrigiu sabiamente, que eu falava: não, se alguém fizer isso, você marca o dia e faz de volta.
Ela falou assim, como é que é? É assim que a palavra de Deus ensina? Eu falei, não. No Antigo Testamento, quando alguém te fazia mal, você vingava, não era assim? A palavra de Deus, o cara matava alguém seu, você ia lá e matava. Aí Jesus falou, o que é para me fazer com os meus inimigos hoje? Orar por eles. Tem que descer mais um pouquinho. Eu voltei lá e corrigi, falei, meu filho, vamos orar, viu? Se alguém fizer mal para nós temos que orar. Nós temos que perdoar, buscar no Senhor, estar fazendo o que Deus sempre fez para nós. Porque às vezes, irmãos, nós não conseguimos dar glória a Deus. Às vezes nós não conseguimos glorificar o nome de Deus, dizer um amém dentro da igreja, porque minha cabeça está doendo. Às vezes nós não conseguimos exaltar o nome do Senhor. Às vezes nós não ministramos para alguém, nós não falamos do amor de Cristo, porque hoje eu estou tão cansado. Pastor, o senhor não sabe como é que está a minha vida, o senhor não sabe o que é que eu tenho passado. Eu imagino, sabe? Eu não sei ver não, mas eu posso imaginar. Mas eu tenho absoluta certeza que nada que nenhum de nós aqui estamos passando, ou vamos passar, ou passamos, chega aos pés do que Cristo passou na cruz do Calvário, em prol de cada um de nós. Em prol de mim, em prol de vocês. Nada, nenhum tipo de sofrimento aqui nessa terra chega aos pés do que Ele passou. E às vezes nós não valorizamos. Às vezes nós não compreendemos. Mas independente da sua situação, meus irmãos, lembre-se da oração que Abacuque fez. Abacuque fez uma oração. Está no seu capítulo 3, seu versículo 17. Que diz assim. Essa oração que ele fez é quando Deus já tinha prometido. Deus já tinha batido o martelo e dado a sentença de que Israel ia para o cativeiro. Já tinha dado a sentença. Aí Abacuque faz uma oração, no final dessa oração diz assim, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exalto no Senhor, Deus da minha salvação. Independente, irmão, se você tem alimento, se você está doente, se você está passando por tribulação, glorifica o nome de Deus, se coloca na presença de Deus, fala para todo mundo que Ele é bom, que Ele é maravilhoso, que Ele cura, que Ele sara. Ei, Jesus. Eu saí, quem conhece lá o meu lar, minha casinha, estava eu e a esposa, ela estudando de um lado e do outro, escritório. E o Senhor começou a me constranger e falar comigo da forma que um servo tem que se comportar. E Ele me trouxe uma palavra e eu comecei a chorar copiosamente, chorando, a ponto que eu não aguentei, eu me levantei, peguei minhas coisas e saí. Fui para o outro escritório lá, onde a pastora fez para atender. E ali o Senhor continuava falando comigo, e Ele me trouxe uma passagem, que é um complemento dessa passagem, e que nos mostra a forma como nós, como cristãos, como servos do Senhor, nós devemos nos comportar. É uma passagem que está em Mateus 15, do versículo 21 em diante, que fala da mulher cananeia. Outras passagens falam dela como uma mulher sírio-fenícia, uma mulher que não era judia, e ela procura Jesus, porque a filha dela estava endemoniada, e ela precisava de uma cura. Eu quero ler isso aqui para os irmãos,
E queria que os irmãos prestassem atenção na leitura, prestassem atenção nas respostas que aquela mulher ouviu da parte de Jesus, Filho de Deus. Partindo Jesus dali, retirou-se para o lado de Tiro e Sidom. Eis que uma mulher cananeia, que viera daquela região, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavras. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando, chamando atrás de nós. Jesus, porém, respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aquela mulher seria uma gentia. Aquela mulher não era da nação judaica. Portanto, ali Jesus fala para que não tinha vindo para cuidar das pessoas que não eram judeus, que naquele momento ele estava ministrando somente para judeus. Mas é tão interessante a forma como aquela mulher, ela se coloca diante de Deus, o Deus que se fez homem para estar aqui na terra e passar pelo que nós passamos. Ele continua: ela, porém, veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Após o Senhor Jesus, ela clamar o Senhor Jesus, permanecer calado, ela vem e prostra os seus pés, e adora, e pede: Senhor, me socorre. Ela pede o socorro de o Senhor Jesus, e olha que resposta que ele dá. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Quem não entende a cultura judaica, não entende às vezes essa expressão. Aí fala assim: ó, Jesus chamou a mulher de cachorra. Não é nesse sentido, irmãos. É no sentido que qualquer pessoa que não fosse judeu, para o judeu, era menos do que o cachorro. Não tinha valor para eles. Então é a forma de expressão. Seria que o judeu falava que era mais fácil um cachorro ser abençoado por Deus do que um gentil. Então, para os irmãos entenderem, não é que Jesus está falando isso, mas é uma forma de expressão que ele fala. Tipo assim, eu tenho que cuidar do meu povo, não do que está lá de fora. Só que, olha o que essa mulher, após ser chamada de algo, né, que desagradou, ela continua. Ela contudo replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Por que a filha dela foi curada? Vocês sabem? É porque quando ela chegou perto de Jesus, falou: não, chega para lá. Aí ela: se fosse comigo, eu. Hoje não, né, irmãos? Hoje eu conheço a palavra de Deus, alguns dias atrás. Você falava para mim: ô, dá licença aí que você está estrovando. Dá licença aí, ô cachorro, sai para lá. O que eu faria? O que vocês acham que eu faria? Metia a pedra. Eu ia xingar. Eu ia blasfemar, eu ia abrir a boca. Ah, mas você está precisando, não me interessa. Não é assim que algumas vezes nós agimos? Com a nossa carne? Com o nosso nervosismo, com o nosso ego? Mas aqui está um exemplo de como um cristão, um filho de Deus, deve agir. Está falando mal de mim, eu vou continuar orando por ele. Ah, ele falou que eu sou feio, eu vou continuar orando por ele. Ele disse que eu não presto, eu vou continuar orando por ele. Ele se levantou contra eu lá no meu trabalho, eu vou continuar orando por ele. Ele falou que eu não sou homem de Deus, eu não tenho nada que provar para ele, eu tenho que provar para Deus. Continua orando, continua colocando na presença de Deus. Não deixa se abater, não. Nós temos mania da primeira muralha, desse tamanhiquinho aqui, a gente: ah, não dou para levantar a perna, eu vou voltar. Não, irmão, passa por cima. Continua caminhando, continua fazendo aquilo que Deus colocou na sua vida para fazer.
Não deixe se abater. Não deixe. Ela não foi até Jesus com arrogância. Ela não foi até Jesus ali nervosa, irritada. Ela foi até Jesus em uma atitude de humilhação. Uma atitude de ela sendo serva. E muitas das vezes nós queremos que Deus seja o nosso servo. Que Deus nos sirva. Que Deus faça por mim tudo o que eu quero, tudo o que eu preciso. Enquanto nós estivermos vivendo, irmãos, com essa atitude de deixar, o nosso ego, deixar a nossa prepotência, deixar o nosso coração que é enganoso, ou os nossos desejos carnais, sobrepor o espiritual, nós não vamos conseguir nos humilhar na presença de Deus. Nós não vamos conseguir descer na presença de Deus. Nós não vamos conseguir entrar na presença de Deus, mesmo que esteja tudo danado, tudo sem futuro, que você não tenha dinheiro, sua despensa esteja vazia, a família está doente, está tudo ruim. Fica murmurando, não. Coloca na presença de Deus. Ora, fala com Deus. Clama para quem pode resolver. Porque às vezes nós murmuramos, nós gritamos, nós xingamos, e o que resolve? Nada. Então que nós possamos nos colocar diante de Deus, nos colocarmos na presença de Deus e fazer a vontade dEle. Que nós possamos fazer como Ana, entrar ali no templo, entrar na presença do Senhor e nos derramar. Mas nos derramar verdadeiramente, irmãos. Colocar o nosso coração em oração, em choro. Não tenha vergonha de chorar, não tenha vergonha de clamar. Se tiver alguém perto, sai, vai para o banheiro, vai para o seu quarto, fecha a porta. Mas chora na presença de Deus. Chora na presença de Deus, que Deus vai te ouvir. Os ouvidos de Deus não estão tampados ou surdos. A mão dele não está encolhida para que não possa te acudir. O que nos separa de Deus é as nossas iniquidades, é a nossa arrogância, é a nossa prepotência. Mas se nós formos humildes, a mão de Deus está ali estendida, irmãos. A mão de Deus está ali para nos ajudar, para nos acolher. Coloque-se de pé, irmãos, em nome de Jesus. Cabeça em nome de Jesus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. Coloque, irmão, desespero a sua situação, me tomar, aquilo que está te afligindo, na presença de Deus. Por mais pressão que seja, um coração a situação, coloque em humildade. O controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus não desampara, que não vai deixar essa luta me matar. Desespero me tomar, sozinho, com as nossas próprias pernas, com as nossas Por mais vontades. pressão que seja a situação, o controle ainda está. O controle ainda está palma na mão de suas mãos. Deus não perdeu o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Oh, maravilhoso Deus. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Fruto na vide, que o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, independente da todavia
minta, e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Traz sobre nós o constrangimento de servir ao Senhor em fidelidade, Pai. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Uma expressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, Todavia me alegrarei. me alegra. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, E o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto da vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.